Brasil, uma boa tarde, Rafael Sobreira, aqui diretamente de São Paulo, aquela Concrete Jungle. E novamente, abri uma live aqui no meu horário de almoço para poder esclarecer algumas dúvidas com pessoas que estão fazendo o seu planejamento para a Austrália, já estão com o planejamento feito. E um convidado decidiu conversar com a gente. Alguém que já residiu na Austrália entre 2009 até 2011. E a gente vai bater um papo sobre o que é a Austrália, quais são as intenções. Então eu vou chamá-lo aqui e a gente vai se conhecer ao vivo. Ao vivo e a cores. Jocelyn. Vamos ver o que vai. Opa, fala, Jocelyn. E aí, meu, beleza? Tudo jóia? Tudo jóia? Que prazer, obrigado pelo convite aí, cara. Não, obrigado você que apareceu no meio do nada aí falando de Austrália, que tem as qualificações, que já morou. Pô, isso eu acho legal, tá, Jocelyn? Gente, não conheço, tô conhecendo agora, deve seguir a nossa página. Morou, vai me corrigindo. Morou de 2009 a 2011 na Austrália. Continua ainda com sonhos de querer retornar para a Austrália. Mas, Jocelyn, me fala, por que você voltou? O que naquela época não tinha informação como tem hoje? Explica um pouquinho mais o que você faz, o que você está buscando. Cara, isso que você falou é verdade. Na época ali, não tinha informação alguma. Aliás, eu não estou vendo você aqui, mas eu vou falar, tô só... Eu acho que daqui a pouco aparece, eu te vejo. Tá, beleza. Não, realmente, cara, não tinha tantas informações como hoje. Eu acho que se eu tivesse uma pessoa como você ali naquela época, eu provavelmente não teria voltado nunca mais, entendeu? Porque a gente ficava lá bem abandonado e eu fui para ficar 6 meses, né? Aí aquela coisa de o curso de inglês, né? Eu já fui com algum nível de inglês daqui do Brasil, de São Paulo. Em 4 meses eu cheguei ao final do curso lá e aí eu para renovar visto, eu escolhi lá uns cursinhos, né? English for Business Purpose, que é que tinha meio que para encher linguiça, né? Que tinha vida, né? Um tecnólogo. Isso. Aí fiz aquele famoso o técnico lá, que agora não lembro qual que era a denominação que eles usavam na época, mas só para renovar o visto. E, cara, a gente não sabia que dava, né, para aplicar o skilled e tal, até porque na época também eu não tinha nenhuma direção profissional assim como eu tenho hoje, sabe? Eu trabalhava já, mas eu não sabia que eu queria aquilo para minha vida, entendeu? Então, eu acho interessantíssimo. Desculpa te cortar, mas é praticamente... Foi bom, fica as ordens. Eu cheguei na Austrália em 2010, intercâmbio. Naquela época, pra gente, intercâmbio, eu vou aprender inglês, ter ali uma vivência diferente em um outro país. A Austrália, no momento, né, tinha a possibilidade de trabalho, estudo. E aí, quando você chegar lá, a minha agência nem tinha lá. Eu não tinha o suporte. Foi a escola e as pessoas que eu fui conhecendo. Eu só fui entender de imigração 3, 4 anos depois que alguém falou o que era um sponsor, o que era um 457 na época. E muita gente daquela época acabou retornando ao Brasil porque usufruiu do intercâmbio. Só que hoje o que a gente vê tem muito mais informação. Tem informação concreta, mas tem informação que vendem a Austrália como um sonho, mas talvez não é a realidade em si, porque é assim, um país lindo, maravilhoso, mas você tem que correr atrás do seu, porque se você não fizer, não vai acontecer. Mas esse leque de informação no começo, pô, a gente não tinha iPhone, naquela época era mapa, naquela época você tinha que bater na porta das empresas. Então, hoje você tem muito mais segurança de pessoas te ajudando e fornecendo informações do que anteriormente. Era só uma ou duas agências de educação que nem falava de imigração, queria só vender curso ali para fazer um processo simples, rápido, não desmereço, porque não tinha mesmo, né, essas qualificações aí de, vamos dizer, agente de imigração, consultor migratório, advogado migratório, principalmente brasileiros, nem produtos brasileiros você encontrava lá. Hoje em Sydney, você tem comércio que vende tudo que o Brasil oferece, tem o Brasil Exports que leva tudo que a gente tem aqui do Brasil para lá. Então, era totalmente diferente. Mas hoje, pensando com a vida construída, você está em São Paulo, né? Eu estou, na verdade, em Sorocaba, cara.
pertinho aqui Sorocaba, de São Paulo. É. tá trabalhando, tá com família, tá com vida, como que tá? Família ainda não, mas eu tô num relacionamento, né? E tô bem profissionalmente, assim como eu já te adiantei um pouco, né? Sim. Eu parti assim, eu sou formado em administração de empresas, mas aí desde a pandemia eu me reinventei profissionalmente, eu comecei a trabalhar com o que eu amo, que são os carros, né? Carros antigos. Ah, E aí eu montei uma oficina aqui para mim e tudo, e eu faço toda essa parte aí de pô, que mecânica, legal. né? Aham. Você mexe na mecânica geral do carro, também faz a funilaria, como você falou, Tudo, né? Que é cara. o martelinho de ouro, tudo? Faço tudo. O martelinho de ouro eu ainda não domino a técnica, né? Eu vou fazer um Ah, curso esse ano ainda, mas a parte de funilaria, solda, pintura, mecânica, faço tudo aqui, cara. ó, E como eu, eu falei na minha página ali, eu criei uma audiência, né? Que acompanha uhum. meu trabalho. Então eu faço muito postagem do passo a passo, de tudo que é feito ali, tudo. Não, é muito E legal. depois a gente coloca os carros e eu sorteio os carros que eu monto ali, entendeu? Isso Pô, que é. massa! Então. Então, Como assim você sorteia os carros? Você pega carro antigo, restaura ele inteiro, depois você faz um tipo de sorteio? não é que eu restauro inteiro, né? Agora, ultimamente, às vezes eu pego uns piores, outros melhores, mas um carro assim, via de regra bom, aí eu customizo ele, né? Eu faço suspensão preparada, esportiva, ponho roda, entendeu? Arrumo tudo. Depois eu te mando a página, um pouco difícil Não, manda. explicar. Manda que eu E coloco aqui também no arroba. Eu coloco na live aqui, daí pro pessoal aqui é ver. arroba Godoy Motors 85. Arroba Godoy Motors Eu 85. vou achar. Eu vou achar e daí Tá. eu coloco. Eu acho que só vai ter eu lá, na hora que você pôr Godoy Motors. E, cara, é Uhum. isso. E aí, com relação à Austrália, né, cara, eu acabei voltando, a época ali, muito por pressão dos meus pais, que acho que não queriam que eu saísse de casa mesmo, Assim tão sabe? longe, né? É. É, eles meio que se descontrolaram, porque eu fiquei, foi pra ficar 6 meses, eu acabei ficando um ano e meio. E aí, Puxa. pra ajudar, eu comecei a namorar uma moça lá que era brasileira, mas que já era Aham. residente na época ali. E aí eu Uhum. acho que ficaram meio em choque, me mandaram eu voltar e tudo, mas eu nunca tirei esse sonho da cabeça, né? Cheguei a morar em Santa Catarina, na praia, em Sim. Florianópolis, para tentar suprir um pouco esse Essa falta lifestyle. do mar, né? Do lifestyle. É, e eu pego onda também, né, cara? Agora, desde que eu vim morar em Sorocaba, que é uma longa história também, porque eu vim parar aqui, Aham. eu parei, mas, cara, são 12 anos de surf nas costas também, Nossa. e a Não, Santa Austrália fez Catarina parte disso ali. aí, cara. Você tem ali vários picos. E engraçado que na sua época, eu até visitei Sydney antes de voltar a retornar para o Brasil, que eu vim aqui ficar um pouco próximo da família. Eu fui para Uhum. Maruba, eu fui para todos esses Eu lugares. morei lá na Marubra, da hora. Agora é Maru Brasil, virou Maru Brasil. É Então, mesmo, já era assim, na época, né, cara? Eu já lembro que era, mas assim, você tinha que ter o respeito para entrar na água, tinha aquele pessoal das tatuagens, né, os os locais, Brabóis, né? os Aham. bravões, aí você tinha. Hoje não, você chega em Maruba, você só escuta o pessoal no mar falando, sou eu, é minha. Caralho. O Sydney é o Brasileiro, destino dos foda. brasileiros, né? É assim, é o mais procurado porque hoje, quando a gente fala de Austrália, Uhum. Sydney tá ali como um destino que você vai encontrar mais empregabilidade, mais acomodação, escola, custo de vida é mais elevado, mas você também ganha um pouco mais. Só que, pô, Uhum. Sydney é lindo. Você tem lá pra cima Manly, você tem Maruba, você tem as outras praias, aquela praia famosa lá que tem até o seriado na Bondi, TV, Food, tem tudo lá, né? Bondi, não, tem tudo. New South Wales, aí você tem lá o Parque Nacional, Blue Mountain, muita coisa. Eu não moraria em Meu, Sydney, eu conheço acho gente, animal. Hoje eu mas moraria num lugar mais sossegado, assim, sabe? Um lugar que eu pudesse ter uma logística de trabalhar muito perto, assim, sabe? Essas coisas. tem uma warehouse bonitinha, legal. Cara, Isso. Perth, Adelaide, Sunshine Coast, porque Brisbane, Sydney e Melbourne são aquelas cidades que tem ali, né, uma grande parte da população da Austrália, que comparada com o Aham. Brasil é pequena. Ainda mais naquela época lá, né? Hoje estamos com 22 milhões lá na Austrália, naquela época devia ser o quê? Uns 15, 17. Chuta aqui, tá? Mas Certo. o legal é o governo ele incentiva você a ir para áreas regionais. Então, vamos crescer ali a economia daquele lugar. Os programas Aham. independentes que você estava iniciando, conversando comigo,
Pô, você tem o 491, que você fica numa área específica por uns 3 anos até virar residente, o 190 que já vai para o estado direto, o 189 que você escolhe aonde quer morar na Austrália. Agora, os de empregabilidade vai ser de acordo com o seu trabalho, né? Com a oficina, talvez. Mas o É, eu, bacana é que você eu tem tô bem cabeça aberta, ocupações. cara. Estaria disposto a encarar qualquer parada para Sim. facilitar a minha inserção aí. Pode ser do lugar que eles escolherem, eu vou, cara, não tem problema. Mandar pro meio Ou do o lugar que deserto, você tiver escolhe, que ficar através 3 anos lá, eu fico. de passar por uma entrevista, né, conseguir um visto de trabalho, ou através dos programas independentes. É isso que a gente vai Uhum. conversar, tá? Tá. É isso que a gente vai planejar, porque tempo a gente não corre contra, né, idade. Inglês você tem um nível bom aí, e um principal, ocupações. Funileiro, Uhum. pelo que você está falando, mecânico. Só que tem que ver qual que é a específica, qual estratégia que pode te levar para um caminho mais rápido. Estando no Uhum. Brasil, ou como você cogitou, talvez voltar para a Austrália com visto de estudante para fazer uma especialização em algo ali. Possível Uhum. ainda é. O que muita gente faz é usufruir do visto de estudante para ganhos de estudos, mas enquanto está lá, se você pode trabalhar legalmente e aí é oferecido uma oportunidade de trabalho em algo que você tem a equivalência, você pode receber o patrocínio. Ou também, né, nos programas independentes, você ser convidado. Cara, Uhum. e sabe que lá dá dinheiro. Mecânico, qualquer lugar, acho que no Brasil também. Aqui, nossa, o primeiro carro que eu comprei na Austrália, carro mesmo, porque o meu primeiro Poisé eu paguei US$ 1.000 e ele era um Fiat 88 automático com ar-condicionado. Ele durou bastante, o famoso azulzinho. Mas quando eu fui na Hyundai comprar um carro, tinha dado uma chuva de granizo. E os carros que estavam para fora, eles não conseguiram colocar para dentro. Então, metade do teto do carro estava tudo amassado. Eles descontaram quase que uns US$ 10.000, porque o custo que ia ser para mandar para um especialista que falta pessoas, vamos dizer, martelinho de ouro, funileiros, Uhum. era mais fácil eles darem um desconto, eu não me importava porque estava no teto, quase que ninguém via, do que eles consertarem. Então, assim, Sim. tem muita mão de obra para isso lá. Muita. Não, eu acredito. Com relação a essa parte, cara, eu tô relativamente seguro, assim. Eu sei que é uma área boa, inclusive é até meio protegida, assim, dessas mudanças aí que a gente vai ter com relação à inteligência artificial e tal. Isso é bom, isso é legal pro meu lado. Aí o que eu tenho que ajeitar agora é a parte legal, né? Documento e tudo mais, entendeu? É É puxar o isso que eu histórico, vou né? conversar com vocês aí. Porque eu também eu trabalhei ao longo desse tempo, muito tempo, sem registrar, né? Por conta própria. Então tem que legalizar isso aí, ver como é que vai ser feito e tudo. Mas o bom é que, assim, se você já tem a informação, você consegue puxar um histórico, ver o que você tem e Uhum. não tem, já começa a trabalhar o que você pode ter agora. Uhum. E é uma para os programas de sponsor, você precisa de pelo menos 1 ano de experiência profissional e a qualificação adequada para aquela ocupação, Bacana. nos últimos 5 anos. Nos programas independentes, quanto maior for a sua experiência, maior a pontuação. Mas é isso que a Eu gente acho que, discute na consultoria. eu acho que você me deu um pouco mais de esperança, cara, porque eu tava na outra linha de interesse que eu tava com a outra empresa. A ideia não era nem partir para isso, cara. Era meio que já ir para o skill de visa direto e tudo. Então a sinalização que me foi feita foi um pouco, não é que foi desanimadora, né? A chance, como você falou, é 50-50. Mas eu não É, senti muita firmeza, entendeu? uhum. Havia um risco muito grande de eu pegar e de repente não ser aceito, não sei. Eu não sei como é Juscelino, que. é que assim, você vai sempre passar por uma análise de um terceiro, que é o Departamento de Imigração. Não tem o que Uhum, fazer. Só que, para os programas Skilled, você precisa ter a ocupação na lista dos estados, territórios, mecânico uhum. tá, funileiro tá, martelinho de ouro tá. É que agora está fechado, a gente tem que esperar a atualização. Você tem que fazer o reconhecimento profissional. Então, vou precisar colocar lá educação, experiência, portfólio, e juntar toda essa documentação. O Skill Assessment, ele não significa que você vai ter um visto. Ele significa Uhum. que você está elegível a colocar uma expressão de interesse. Olha, governo da Austrália, tenho pontuação X, minha ocupação está na lista, vou ficar aguardando um convite aqui. Aí eles vão fazer as Uhum. rodadas de convite. Se você é selecionado,
Aí você vai aplicar para o visto. Só que se tudo andou da maneira correta e você aplica para o visto, muito difícil de dar errado. A não ser O que Skill você, às vezes... Assessment, desculpa te interromper. Não, Eu não pode falar. perguntei seu nome, cara, me desculpa. Rafael, Rafael, cara, muito prazer, cara. É o seguinte, Rafael, o Skill Assessment ele seria equivalente ao sponsor, no caso, é isso? não. O Skill O Assessment skill... é o seu reconhecimento profissional. Ah, tá. Que seria o De skill de visa. visa lá, né? Skill de Então, para o application. Skill Visa, é compulsório você saber que precisa fazer um Skill Assessment. Então, Certo. supondo, mecânico. Mecânico Uhum. vai passar por um Skill Assessment com um órgão chamado TRA, que é de Trades. Uhum. O TRA vai ter lá os seus critérios. Vou Uhum. precisar ver isso, aquilo, isso. Aí você faz esse processo. Nós ajudamos com esse processo, tá? Uhum. Quando você finaliza o Skill Assessment, você recebe uma carta. Esse Uhum. órgão, que é autorizado pelo Departamento de Imigração da Austrália, reconheceu você como um profissional dessa área. Só Uhum. que não é só o reconhecimento. Aí eu preciso colocar a expressão de interesse e ser convidado para aplicar para o Skill Visa, que é Uhum. através dos sorteios. Do lado do sponsor, dependendo da ocupação, você não precisa fazer o Skill Assessment. Só que você Uhum. precisa demonstrar que você tem a qualificação. Então, são Uhum. vias diferentes que você consegue fazer em paralelo. Só que Uhum. existem os poréns, que eu sou bem franco com todos. Se você Uhum. está no Brasil, faz o processo de skill assessment 3 meses, coloca a sua expressão de interesse, que pode ficar 2 anos no sistema para você ser chamado ou não, dependendo da pontuação. Se você é Uhum. chamado, você aplica para o visto. O tempo de processo do visto, ele pode ser de 1 a 2 anos para você ter que entrar na Austrália. Por isso que muita Uhum. gente prefere usufruir de um Working Holiday Visa ou de um visto de estudante para estar lá dentro, porque você consegue Uhum. transitar legalmente. Agora, estou fazendo essa parte do Skill Visa, estou esperando por um convite, eu já tenho a carta lá do TRA, do órgão, vou colocar no meu currículo, vou colocar na minha cover letter que eu tenho uma página com tantos mil seguidores, vou buscar Uhum. por empregabilidade. Se Entendi. aquela empresa na Austrália gostar, aí ela te oferece sponsor. Entendi. Então, assim, a primeira opção seria mais de acordo com o timing do governo, a segunda opção, que seria o sponsor, seria mais em relação ao timing e à vontade das empresas, né? E a terceira opção, que seria o visto de estudante, seria mais a ver com o meu timing, que estando lá dentro eu ia conseguir fazer o networking e tudo mais. Seria Porque isso. você vai lá, Entendi. vou retornar para estudar inglês. Talvez eu indicaria porque você já estudou. Você fez um Uhum. tecnólogo na Austrália. Olha, na verdade eu quero fazer um tecnólogo de mecânica, porque Uhum. eu tenho esse tipo de Esse, no trabalho, caso lá. pelas residências do Brasil, vou lá estudar 2 anos. Enquanto Uhum. você está estudando esses 2 anos, você pode trabalhar 24 horas e você pode Uhum. trabalhar período integral quando está de férias. Se você encontra uma mecânica, o cara gosta de você, né, o patrão nesse sentido profissional, e fala assim, Juscelin, eu quero você no visto de trabalho. Não quero que você fique Uhum. somente trabalhando 24 horas. Ou você conclui o estudo e depois eu te contrato para o visto de trabalho, ou já vamos fazer essa transição, vamos te colocar no visto de trabalho. É isso que acontece. Uhum. Mas a gente Legal. discute isso daí na nossa Tá, conversa. não, beleza. Show de bola. É legal, é justo também É que porque eu é o tenho seu que entrar trabalho, eu não agora, quero. Juscelin, numa consultoria. Mas Certo. assim, posso deixar salva essa live aqui? Pode divulgar? Eu vou Pode, pegar cara. aquele Pode, arroba lá e colocar. eu te autorizo a usar a minha imagem e tudo. Pode É, meter bronca. perfeito. E Beleza? aí eu vou te dar um super no benefício para você conversar comigo e a gente tenta marcar para a semana que vem, quando eu já estiver de volta no escritório. Beleza, meu amigo. Obrigado Mas pela é isso, meu atenção, cara. cara. E eu vou levar meu Fiquei muito Corolinha pra você dar uma contente aí. olhada, viu? Tô com o Corolinha Tá, eu vou. 2001. Ele tá com 90 mil quilômetros, cara. Agora, a É? maresia, que eu tô morando no litoral norte, acabou com o carro. Mas ele já. Nossa. Nossa, eu já gastei uns 4, 5 só pra deixar ele. Porque ele ficou muito tempo na garagem. Imagina o carro 2001 com 90 mil quilômetros. É Cara, um dos é pouco primeiros rodado. Corollas. É um dos primeiros Corollas que veio pro Brasil automático. Aquela geração que eles chamam de tanque de guerra. Que pode Sei, acontecer tudo que ele não quebra. é o melhor que O tem, cara. quadradinho. É o melhor que tem, velho. Tá bebendo bem, tá 1,8, né? Carrega 2 crianças, Tu mala, deixou ele aí esposa. esse tempo todo? Na verdade, era do avô da minha esposa. Ele parou de Nossa. dirigir, ficou no estacionamento, e ali, ó, tava pneu murcho, sem bateria.
tive que comprar um ar-condicionado, eu fui ajeitando aos poucos. Agora, a parte final que está faltando é a pintura. Até que na semana passada, a melhor amiga da minha esposa, ela foi lá visitar a gente e ela namora um funileiro. E ele avaliou o carro, ele falou, cara, esse carro, né, para arrumar, tá, vai ficar cerca de 3, 4, 5 mil reais. Eu falei, acho que é um valor justo. Mas comparando um carro que está valendo hoje tabela FIP 25, você fica meio assim, né? Aí, mas é muito interessante, porque se eu tivesse que optar hoje por escolher algo, eu iria para essa área de mecânica de carro, de pintura, funilaria, porque é algo que eu gosto de fazer, entender de manutenção, e é algo que a Austrália está precisando. Então você está no caminho certo, agora é só colocar o planejamento em ação e torcer para que tudo vá se concretizando, porque não existe... Legal, meu amigo. Você me encheu de esperança agora, bicho. Mas a gente conversa. Fechou, então. Obrigadão. Um abraço aí. Um abraço para você, cara. Sucesso, meu irmão. Você merece. Valeu, tamo junto.